A importância da prevenção. A importância do uso de métodos contraceptivos e de prevenção ajuda a evitar às pessoas grandes problemas. Os métodos contraceptivos e de prevenção são opções para evitar uma gravidez indesejada ou não planejada, além de evitar o contágio de DSTs. Muitas famílias não têm estabilidade financeira para oferecer a seus filhos uma boa condição de educação, saúde ou moradia, o que acaba gerando grandes problemas para seus filhos, sendo grande parte dessas gravidez jovens e adolescentes. No Brasil, a taxa de nascimento de crianças filhas de mães de 15 e 19 anos é 50% maior do que a média mundial. Além das transformações biológicas e psicológicas, a gravidez não planejada na adolescência é a razão de muitas evasões escolares. Cerca de 40% das mães adolescentes abandonam seus estudos. Muitos desses jovens não estão 100% cientes dos métodos contraceptivos e de prevenção. Então bora lá aprender quais são e como funcionam. Métodos de barreira. O que são os contraceptivos de barreira? Os contraceptivos de barreira impedem a entrada do esperma no útero. Feito de um material chamado látex, o preservativo masculino, mais conhecido como camisinha, deve ser usado antes da relação sexual para evitar doenças e gravidez indesejada. Ele é um método onde o preservativo é colocado no pênis e segura todo aquele esperma que não vai chegar à vagina. Logo depois, deve ser descartado e não pode ser usado novamente. O preservativo feminino, assim como o masculino, deve ser utilizado antes da relação sexual, logo após descartado e não usado novamente. O preservativo feminino é colocado no fundo da vagina, onde irá cobrir a vulva. A camisinha feminina impede o contato direto dos espermatozoides com o canal vaginal e com o colo do útero da mulher. O preservativo feminino é feito de poliuretano, um material macio e mais fino do que o preservativo masculino. Diafragma. O diafragma é um método contraceptivo de barreira que atua da mesma forma que a camisinha, evitando que o espermatozoide adentre o útero. Antes de adotar esse método, é importante que a mulher consulte um ou uma ginecologista para que ele ou ela possa avaliar o tamanho adequado do diafragma e, desse modo, garantir que a paciente adquira aquele que melhor se encaixa em seu corpo, aumentando sua eficiência. Capuz cervical. O capuz cervical é um método de contracepção do tipo barreira. Ele se encaixa no cérvix e bloqueia a entrada do esperma no trato reprodutor feminino. O capuz cervical pode ser feito de látex ou silicone. Seu tamanho comparado ao diafragma é menor, até que um dia antes da relação, o capuz cervical deve ser preenchido com espermicida inserido para dentro da vagina, acima do cérebro. Métodos hormonais. Métodos hormonais são aqueles que recorrem ao uso de hormônios para alterar o ciclo da mulher, evitando o período fértil. Não são recomendados para a prevenção de DSTs e o melhor exemplo desse método é a pílula do dia seguinte. É um método contraceptivo, usado em último caso. Ela não é 100% eficaz, somente usada quando ocorre algum problema na relação sexual. Uns exemplos deles são camisinha estourada, camisinha furada, também quando a mulher esquece de tomar o anticoncepcional. A pílula não pode se tornar um hábito e, de preferência, não ser usada mais de 2 vezes por mês. A pílula do dia seguinte tem alguns efeitos colaterais. Alguns deles são atrasar a menstruação, a dor de cabeça, náuseas, vômitos do abdominal, cólicas menstruais e maior sensibilidade nas mamas. É importante ressaltar a importância desse medicamento na vida das mulheres, pois ele tem diminuído em mais de 50% a taxa de gravidez indesejada e evitando milhares de abortos. O anel vaginal é um contraceptivo hormonal. Diferente de opções injetáveis ou consumíveis, ele é um objeto circular que é inserido no canal vaginal. Durante sua ação, vai liberando hormônios que impedem a ovulação e, portanto, a gravidez. Em forma de anel e de material de silicone, ele é pequeno, discreto e flexível. Não deve gerar nenhuma dor ou desconforto, portanto, bem colocado, deve ficar imperceptível. Métodos permanentes. Necessitam de cirurgia e têm como objetivo tornar o homem ou a mulher estéreis de forma permanente. Veja agora alguns exemplos. Vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia relativamente simples, realizada em homens que não desejam ter filhos, sendo, portanto, um método contraceptivo. Esse método é considerado definitivo
por envolver uma cirurgia que garante interrupção dos vasos deferentes, os quais são responsáveis por levar os espermatozoides até a uretra, por meio do corte e da selagem dos deferentes. Ao realizar a interrupção dos vasos, o espermatozoide não é eliminado no processo da ejaculação. Sendo assim, o líquido ejaculado passa a conter apenas secreções da vesícula seminal e da próstata. Entretanto, vale salientar que, em alguns casos, o procedimento pode ser revertido. Laquedura. A laquedura, também conhecida como ligadura de trompas, é um processo cirúrgico feito com objetivo contraceptivo, ou seja, que impede que a mulher engravide novamente. Nesse procedimento, as tubas uterinas são obstruídas, cortadas ou amarradas, impedindo a descida do óvulo e a subida do espermatozoide, tendo como resultado um índice de concepção menor que 1%. Métodos alternativos. São os métodos considerados naturais que não requerem uso de hormônio, medicamento ou dispositivo médico para funcionar. A tabelinha é o principal exemplo. Também não oferece proteção contra DSTs e tem os índices mais baixos de efetividade. A tabelinha é um método que se baseia no cálculo dos dias em que provavelmente estará mais apta a engravidar, caso tenha relações sexuais desprotegidas. Assim, pode ser utilizada tanto para este fim quanto para a contracepção. A mulher geralmente está fértil no meio do ciclo menstrual, quando ocorre a ovulação. Para saber com precisão se seu ciclo é regulado e de quantos dias ele é ideal anotar durante 6 meses o dia do início da menstruação. Ao final, você deve contar o intervalo de dias entre o início de 2 menstruações consecutivas. Estes correspondem ao seu ciclo menstrual. Coito interrompido. O coito interrompido é um método contraceptivo que, embora desaconselhado pelos profissionais de saúde, pode reduzir as chances de engravidar, já que consiste na retirada do pênis de dentro da vagina momentos antes da ejaculação, diminuindo os riscos de espermatozoides fecundar o óvulo e acontecer a gravidez. Embora esse método seja ainda muito usado, não é totalmente seguro na prevenção da gravidez. Além disso, também não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Métodos intrauterinos, mais conhecidos como DIU, dispositivo intrauterino. São um dos métodos contraceptivos mais seguros, confortáveis e eficazes. DIU, o dispositivo intrauterino popularmente conhecido como DIU, é um método contraceptivo a longo prazo que impede o contato dos espermatozoides com os óvulos. O objeto, em formato de T, é inserido no útero e possui 2 grandes classificações: hormonal, como o DIU Mirena ou Quilena, e não hormonal, como o DIU revestido de cobre ou de prata. Os ginecologistas são os profissionais que realizam a inserção do DIU com mais frequência. Os primeiros hormonais, além da contracepção, ajudam ainda no controle de sangramentos vaginais e na reposição de hormônios. Já os segundos alteram a secreção uterina para impedir a fecundação, mas não afetam a ovulação ou ciclo menstrual. Por outro lado, geralmente tem como efeito colateral o aumento do fluxo sanguíneo durante a menstruação. Ambos possuem eficácia na prevenção de gravidezes indesejadas, de mais de 99%.